Glória a Deus, irmãos. Eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa quinta-feira do Concordar para repartir a palavra do Senhor ao seu espírito. Eu quero começar lendo um texto que me marca profundamente. Eclesiastes 12. A gente vai ler uma porção até que grande, mas eu espero que essa palavra faça o efeito necessário no meu e no seu espírito. Eclesiastes 12 é ali o pregador, né, Salomão, no seu último capítulo dos seus pensamentos, dos seus provérbios, de tudo aquilo que ele realizou, né? Eclesiastes foi o livro que ele escreveu depois, né, depois de Provérbios, depois de Cantares. Então, há muita substância e muita coisa que nós podemos absorver no livro de Eclesiastes e principalmente nesse último capítulo, né, que é quando ele faz o desfecho para dizer para nós aquilo que de fato é importante. E é onde ele dá, de fato, o desfecho e nos faz entender que de vaidade a vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua e a luz e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. E aí ele coloca, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Eu quis começar essa palavra do fim para o começo, de trás para frente. Vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. O nosso dever é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, esse é o dever de todo ser que respira. Tudo que respira, todo ser que respira. Louve ao Senhor. Glória a Jesus. Nós estamos nessa semana, a semana da noiva que serve, disposta a ir ao encontro do noivo. Essa palavra é Gênesis 24, do versículo 54 ao 67, você pode ler na sua Bíblia. Hoje, especificamente, na quinta-feira do concordar, a concordância em seguir o servo para chegar ao mestre e marido. Aleluia! A Bíblia nos ensina de forma tão preciosa, né? E nós podemos, de fato, linkar a figura de Eliezer com a pessoa do Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que serve, né? Como o próprio Cristo. E também Eliezer foi o servo. E o Espírito Santo é aquele que nos leva ao mestre e ao marido, porque o Espírito não fala de si mesmo, mas ele fala daquilo que ele ouviu. Ele fala do Pai, ele fala do Filho, que é a imagem visível de Deus, a imagem visível do Deus invisível. E assim foi a experiência de Eliezer. Ele levou Rebeca para o noivo e também para o mestre, que é a figura de Abraão, Deus Pai. Então, eu quero ler aqui com vocês João 16, o versículo 7 ao 13 diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas vos anunciará as coisas que hão de vir. Glória a Deus. E um ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui é esse versículo que fala no final, né? Porque o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, mas ele ouve
e fala aquilo que ele ouviu. Ele nos anuncia todas as coisas que hão de vir, e assim é a nossa experiência. Nós precisamos, de forma prática, constante e diária, falar do nosso Senhor. Nós precisamos anunciar o nosso Senhor. Nós não devemos viver uma vida de envio falando de nós mesmos. Nós não precisamos e não devemos ficar em nós mesmos, limitados no nosso viver, limitados na nossa experiência, mas nós podemos perceber que o Espírito Santo é aquele que nos fala acerca de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a guardar as palavras de Jesus. É ele quem nos faz entender aquilo que de fato é importante. E o importante, como nós lemos em Eclesiastes, é temer e obedecer aos mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Isso é o mais importante das nossas vidas. Então, tudo que diz respeito ao nosso viver diário, à nossa vida diária, constante, que é cheio de repetibilidades, precisam ser repetibilidades em que Deus é glorificado. Nós lemos e eu compartilhei na última semana o texto de Colossenses que fala para tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer de todo o nosso coração, não para os homens, mas para Deus, porque é a Cristo a quem nós servimos. Então, nós precisamos ter a consciência que o Espírito Santo que fala em nós, que habita em nós, ele nos ensina acerca de Jesus, ele nos ensina a guardar os mandamentos de Jesus. Então, que a nossa vivência no cotidiano, no nosso viver diário e prático, seja anunciar o Senhor, seja glorificar ao Senhor, conscientes de que é a Cristo a quem nós servimos e, de fato, nós receberemos a recompensa das nossas obras, nós receberemos o galardão de quem ama a Deus, de quem obedece a Deus, de quem guarda os mandamentos de Deus e de quem vive conforme essa palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Não viva para si mesmo, que a gente não viva para nós mesmos, que a gente não fale de si mesmo, mas que o nosso viver seja glorificar a Deus, porque estamos buscando no Espírito essa consciência de que nós servimos a Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero ler com os irmãos agora Gênesis 24, versículos 49 ao 52, que diz: Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Aleluia, irmãos. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, que a palavra do Senhor é a verdade. E a nossa disposição precisa ser sempre em seguir a palavra de Deus. É tão forte porque Eliezer chegou e contou para Labão e para Betuel, que eram o pai e o irmão de Rebeca, todas as experiências que ele tinha vivido com o Senhor, os sinais que ele tinha pedido de Deus, o envio que ele recebeu de Abraão e Deus cumprindo cada sinal. Ele orou no seu íntimo, né? Ele pensou no seu coração: Senhor, a mulher que tu tens pro filho do meu Senhor, eu vou pedir água para ela e ela vai se prontificar e não só me dar água, mas também dar água para os camelos. E Rebeca assim o fez. Ela foi o cumprimento de uma palavra de Deus e sempre haverá alegria, suprimento e a arquitetação de um Deus que é soberano para o cumprimento de uma palavra. Rebeca foi útil ao Senhor, Eliezer foi útil ao Senhor, todos estavam cooperando com a vontade de Deus, com o plano de Deus, e Labão e Betuel simplesmente se prontificaram em reconhecer, em validar, em não ir em contra, mas em concordarem com a vontade de Deus. E aí está um grande desafio, o desafio da concordância, o desafio em concordarmos com a vontade e com a palavra de Deus. Mas, de fato, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós não podemos ir contra, nós precisamos ter uma reação adequada como Labão e Betuel tiveram. Eles responderam: isto procede do Senhor. Então, que no meu e no seu espírito, diariamente, exista a disposição de reconhecer que isto procede do Senhor, o suprimento procede do Senhor, a arquitetação de um Deus soberano procede do Senhor. Nós estamos disponíveis e dispostos a concordar com a palavra de Deus, compreendendo que nada temos a dizer fora da sua verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós tivemos uma reunião na terça-feira na casa de uns irmãos e nós lemos sobre o estudo Vida de João e nós entendemos e absorvemos e fomos muito enriquecidos com a dinâmica da palavra que é o Logos, que é
Cristo, o verbo encarnado, expresso ali, a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, apontando para o Deus triuno, a redenção em Cristo Jesus, e a palavra rema, que é a palavra instante, a palavra que nos governa diariamente. E glória a Deus, irmãos, porque nós temos a verdade escrita na Bíblia, nós temos o Cristo que nos supre e nos alimenta, e nós temos essa palavra rema que nos direciona. Então, que diante do Logos e que diante do rema, a minha e a tua disposição esteja sempre em dizer que nós não temos nada fora da verdade do Senhor, e reconhecendo que se isso procede do Senhor, então a minha e a sua disposição precisa ser necessariamente em submeter, em obedecer, porque isso é o dever de todo homem, obedecer aos mandamentos de Deus. Aleluia. E o versículo 51 continua: Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Aleluia! Ele já tinha tido essa reação e nós precisamos ter essa reação. Diante do arranjo de Deus e daquilo que Deus realiza, a nossa única resposta adequada precisa ser nos prostrarmos diante do Senhor e reconhecer aquilo que Ele diz. Eu li um texto tão maravilhoso essa semana em Colossenses que fala sobre nós crescermos em ações de graça, que nós precisamos continuamente e crescentemente expandirmos a gratidão em nós. E gratidão não é sobre você ser gratiluz e good vibes, não tem nada disso. É sobre você exercitar e ser crescente nas ações de graças. Você cresce, você reconhece Deus na sua vida, você reconhece que Deus é a vida e que sem Deus não há vida, só há morte. E isso já é motivo e razão suficiente para nós sermos crescentes em ações de graças. Aleluia, glória a Jesus, porque tudo pode nos alegrar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Glória a Jesus. Eliezer já tinha tido essa reação quando ele viu Deus arquitetando ali, Rebeca cumprindo a palavra, falando: olha, a gente pode, tem lugar na tua casa. Ela disse: tem lugar suficiente para você e para toda a tua comitiva. Então ele se prostrou e adorou ao Senhor. Nós precisamos não ter vergonha de adorar e nos prostrar diante do Senhor. É assim, né? Somos servos de Cristo, não desejamos agradar aos homens, desejamos agradar a Deus, e conforme nós agradamos a Deus, o Senhor se satisfaz de nós. Nós somos alegres e contentes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está alegre ao obedecermos a Ele, ao comermos dele, a sermos supridos por ele, e ele nos satisfaz nisso. Aleluia! E o versículo continua: E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Glória a Deus. E um ponto extremamente importante nesse versículo que nós acabamos de ler é o ponto da mutualidade. Nós reconhecemos que o Senhor realizou nas nossas vidas e nós nós correspondemos ao Senhor. Nós recebemos e fomos grandemente abençoados, irmãos. A Bíblia diz em 2 textos, diz que nós já não somos mais servos, mas nós somos amigos, porque Jesus compartilhou conosco tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Isso é uma grande dádiva, isso é uma graça abundante sobre as nossas vidas. Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que nós já não somos mais escravos, nós não somos mais servos, mas nós somos filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. João 15:15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eliezer era servo de Abraão, mas Deus foi tão gracioso em sua infinita graça e misericórdia sobre a vida desse homem, que deu experiências reais, experiências satisfatórias, experiências de êxtase, onde ele experimentou a presença do Deus, do Senhor dele, Abraão. E ele acessou esse Senhor, e nós acessamos esse Senhor. E isso é motivo de gratidão, isso é motivo de responsabilidade, isso é motivo de mutualidade. Deus deu o seu Filho para nós, então nós nos entregamos de volta para Ele. Jesus se entregou 100% na cruz por nós, então nós devemos nos entregar 100% para Ele. Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele vai ser glorificado e nós cremos e confiamos. Essa é uma razão de esperança para nós, que nós também seremos glorificados com Ele. Então, que haja esse princípio na nossa vida de mutualidade. A Bíblia diz que
Melhor é dar do que receber. Então, nós precisamos entender que no nosso viver diário, cumpre a nós buscarmos não sermos ricos nesta terra, juntando tesouros nesta terra, que o ladrão rouba, que a traça corrói, mas buscarmos sermos ricos para com Deus, é juntarmos riquezas nos céus, porque lá aquilo de fato é eterno, aquilo de fato é imperecível. Então, que haja essa mutualidade, essa responsabilidade, esse responder. Deus fez e nós correspondemos a isso em obediência. Glória a Jesus. Eu quero ler aqui um texto que fala, né? Em Atos 20, 35 nos ensina esse princípio. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós recebemos, por isso nós entregamos. Eliezer recebeu, por isso ele entregou, né? E a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós já recebemos muita coisa, além dos dons, além das revelações, além das experiências, nós recebemos Cristo. Então, cumpre a nós respondermos a Cristo com fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler um outro texto, Gênesis 24, versículos 55 e 56, que diz: Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Essa resposta de Eliezer é ótima, é boa. Olha só, as experiências com Deus fizeram dele um homem firme, né? Ele sabia que ele tinha que cumprir com aquilo que o Senhor dele tinha falado. Gente, isso é muito sério. A Bíblia fala, né, que ele colocou a mão debaixo na coxa, mas o Bispo Betão sempre nos ensinou que no original isso tem a ver com o órgão genital do homem. Isso é uma coisa de intimidade. Ele estava ali, ó, se colocando à disposição de realizar algo muito sério. Então, quando nós estamos vivendo a vida de Deus, nós somos responsáveis, nós entendemos que nós não estamos de brincadeira, nós não estamos brincando. A vida não é um parque de diversões, a vida não é um playground. Nós temos consciência da vida de Deus em nós, responsabilidade para com Deus, para com a igreja de Jesus. Então, que haja mesmo em nós a responsabilidade e respostas tão adequadas como a de Eliezer. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Não me detenhais. Ai, mas isso. Ah, mas aquilo. Não me detenhais. Às vezes a gente tem que falar para nós mesmos, olhar no espelho e falar. Eu preciso olhar para mim e falar: Camille, não detenhais o Deus que habita em você. Os irmãos precisam falar uns para os outros. Irmão, não detenhais o Deus que há em você. Não detenhais o Senhor Espírito que há em você, que há de fazer uma grande obra. Nós não podemos ter um empecilho na vida de Deus. Nós não precisamos ser um empecilho, não devemos ser um empecilho na obra de Deus. Nós precisamos dizer a nós mesmos, dizer a nossa carne, dizer a nossa alma e nos encorajarmos mutuamente para nós não nos distrairmos e para nós não nos determos na vida e na obra de Deus em nós e na igreja de Jesus Cristo. E um ponto que eu quero destacar aqui é que quem sai em missão não se distrai. Nós estamos vivendo em guerra. E 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, 4 e 5, a versão ARC, diz: Ninguém que milita, ou seja, ninguém que está em guerra, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos os filhos do Deus vivo, nós temos Jesus como nosso Senhor, nós somos casa, santuário, habitação do Deus vivo, Deus Espírito habita em nós. Nós estamos militando, né? E a Bíblia diz que as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para responder de forma adequada e podermos reagir e estarmos firmes na guerra contra os principados e potestades e todas as situações malignas e de hierarquias que existem no mundo espiritual. Nós estamos vivendo a vida de Deus e a vida de Deus precisa ser levada a sério em nós, né? Eu lembro de uma vez que o irmão, bem há muitos anos atrás, no último local de reunião e de comunidade, tinha uma reunião, o irmão falava: Irmão, as coisas de Deus são sérias. E às vezes as pessoas achavam engraçado o jeito que ele falava, porque de fato é óbvio que as coisas de Deus são sérias, mas não são as coisas de Deus. A vida de Deus é séria. A vida de Deus em nós precisa ser levada a sério, em nome de Jesus. 1 Pedro 2,11 diz: Amados,
Rogo-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. Irmãos, nós precisamos nos lembrar constantemente e mutuamente que nós somos peregrinos e forasteiros. Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, ou seja, os pais da fé, né? E muitos homens que viveram são citados em Hebreus 11 antes desse versículo. Mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu e você, irmãos, nós somos peregrinos. E peregrinos não se distraem, porque peregrinos não estão apegados às coisas dessa terra. Peregrinos não estão apegados àquilo que é perecível. Peregrinos se apegam naquilo que é eterno, naquilo que é imperecível, naquilo que o ladrão não rouba e naquilo que a traça não corrói. Nós buscamos ser ricos para com Deus, porque Lucas 12:20 e 21 é um texto muito sério que diz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós precisamos buscar ser ricos para com Deus, porque isso é a coisa principal da nossa vida. Isso é o mais importante da nossa vida. Deus é rico e quando nós o buscamos, nós o absorvemos e Ele nos torna ricos. Aleluia. Mateus 6:20 e 21 diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E é com esse texto que eu vou me despedindo dos irmãos. Faça a sua oferta, faça a sua contribuição. Como nós lemos em Atos, a Bíblia diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, que essa seja a minha e a sua disposição. A vida de Deus em nós precisa ser guardada. E contribuir, e ofertar, e dizimar é guardar o nosso coração. Porque esses mesmos textos aqui que eu li fala que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, que os nossos tesouros estejam nos céus, para que os nossos corações também estejam preservados em Deus. Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, que nós estejamos envolvidos pelos braços do Senhor, envolvidos por essa presença, envolvidos por essa palavra, envolvidos por esse mover. Em nome de Jesus. Nós nos vemos em breve, na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado e glorificado, Senhor, seja o seu santo nome, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor Jesus. Nos alegramos, Senhor Jesus, ao invocar do teu nome, ao chamar, Deus, da sua presença, Senhor Deus, da sua pessoa, Senhor. Estamos, Senhor Jesus, aqui posicionados, Senhor Deus, como os vasos, Senhor, abertos para receber mais de Ti, Senhor, mais da Tua vida, mais da Tua unção, Senhor Deus, que nos ensina e faz lembrar de todas as coisas. Senhor, Tu és a nossa luz e na Tua luz vimos a luz, Tu és a nossa luz e salvação, Senhor. Vem mesmo, Senhor Deus, como a Tua luz resplandecer, Senhor Deus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor Deus, iluminar a nossa mente, Senhor Deus, e o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos compreender, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, e assim extrair vida, Senhor, vida e em abundância, Senhor, porque Tu és a vida, Senhor Deus. Nós concordamos, Senhor Deus, mais uma vez hoje, nessa quinta-feira do concordar com a Tua palavra, Senhor, com o Teu direcionamento, Senhor Deus, com o Teu mover, ó Senhor Jesus, que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como és dos céus. Nós oramos e suplicamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, sobre a vida, Senhor Deus, de cada servo, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu corpo, Senhor. Nos cobre, Senhor Deus, mais uma vez com Teu sangue, Senhor Deus. Nós nos achegamos ao Santo dos Santos, Senhor Deus, através do Teu sangue, Senhor Jesus, através desse novo e vivo caminho, Senhor, que nós deixamos as coisas para trás, Senhor Deus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura.
as coisas do passado ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Senhor Jesus, nós andamos em novidade de vida, Senhor. Andamos em novidade de espírito, prosseguindo para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, a esperança da glória. Senhor Jesus, desde o amanhecer, Senhor Deus, até o entardecer, que o seu nome seja louvado, que os frutos da nossa boca bendizam o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para todos aqueles que o invocam. Senhor Jesus, nós o invocamos, Senhor Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Nos unimos a Ti, Senhor. Aquele que une ao Senhor é um só espírito. Senhor Jesus, lava mesmo, Senhor Deus, a nossa consciência, Senhor. Lava o nosso coração, Senhor Deus, de toda má consciência, Senhor. Lava-nos com a palavra, com a água pura, Senhor, que é a Tua palavra. Vós sois limpos pela minha palavra. Traz mesmo, Senhor Deus, hoje o refrigério, Senhor. Traz hoje, Senhor Jesus, o refrigério. Traz, Senhor Jesus, esse novo limpar, Senhor. Nós queremos ser limpos, Senhor Deus. Limpa-nos, Senhor Jesus, e nós seremos limpos. Senhor Jesus, renova a nossa fé, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, que nós possamos decretar com palavras, Senhor Deus, palavras de vida, profetizando, Senhor, em cada ambiente, Senhor Deus, em cada situação, Senhor, profetizando palavra de vida para as pessoas, Senhor Jesus, interferindo, Senhor Jesus, em cada situação, Senhor, com palavras que edificam, Senhor Jesus, a vida uns dos outros. Aleluia, Senhor, que nós possamos enxergar, Senhor Jesus, enxergar as coisas com os olhos da fé, Senhor Jesus. Dá-nos mesmo visão do novo, Senhor Jesus, desse novo templo, Senhor Deus, desse novo ciclo, Senhor. Nós meditamos, Senhor Jesus, e nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Entregamos todas as nossas coisas, Senhor Deus, os projetos, Senhor Deus, todas as circunstâncias, entregamos a nossa vida no Senhor e nós confiamos em Ti e tudo o Senhor fará. Senhor Jesus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que desejamos. Senhor Jesus, preserva-nos, Senhor Deus, fiéis a Ti, Senhor. Senhor Deus, conserva o nosso espírito, Senhor. Conserva, Senhor Jesus, a nossa alma, o nosso corpo, inabaláveis, Senhor Jesus, até a Sua vinda, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, nós nos alegramos, Senhor Deus, e nos festejamos, Senhor Jesus, com a Tua presença, Senhor Deus, com a comunhão dos santos, Senhor Jesus, com compartilhar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Nós nos alegramos ao invocar o Teu nome, Senhor Deus, o nome que está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra, não há outro nome a qual há a salvação. Senhor Jesus, nos ajuda a permanecer, Senhor Jesus, posicionado, Senhor Deus, em Ti, na videira verdadeira, Senhor Deus, sendo nutrido pelo Senhor, sendo amadurecendo no Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós, e aquele que permanecer no Senhor, esse dará muitos frutos. Esse é o nosso desejo, Senhor, de dar muitos frutos ao Senhor, Te entregando, Senhor Deus, testemunho, Senhor Deus, para a Tua vontade, Senhor Deus. Graça nós Te damos, em nome de Jesus. Amém.
tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando incide
acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais